continuando a nossa exposição da primeira epístola de João. Já estamos no capítulo 2, nos versos de 12 a 14, que é o que nós vamos estudar esta noite. 1 João 2, os versos de 12 a 14. Deixe sua Bíblia aberta neste texto. Acredito que os irmãos já tenham escutado alguma vez pelo menos alguém falar que nessa vida nós só temos uma certeza. Qual é essa certeza? Que nós iremos morrer. Agora eu me pergunto, será que nós, os crentes, temos essa certeza? Ou não? Não, eu não tenho essa certeza. E se Jesus voltar antes de eu morrer? Não é verdade? É verdade. Alguns irmãos falaram: olha, nunca tinha pensado nisso. Pois é, os crentes não têm essa certeza. Agora pensem comigo se o mundo tem essa certeza e essa é a única certeza que o mundo tem. Quão triste o mundo é, não é mesmo? A única certeza que eles têm é que eles vão morrer. Isso é triste. Em contrapartida, os crentes não têm essa certeza. Eles não sabem. Nós não sabemos se Deus nos voltará antes, se nós morreremos. Nós não sabemos como vai ser isso. Agora nós, os crentes, nós temos outras certezas. Enquanto os incrédulos, os não crentes, eles têm apenas uma certeza, e é uma certeza triste. Nós temos inúmeras certezas e eu creio que este texto que nós estudaremos esta noite fala acerca de algumas dessas certezas que nós temos, que nós desfrutamos. Nós vamos falar então a respeito das certezas do cristão verdadeiro. O texto que nós estamos lendo aqui que nós trabalharemos essa noite parece ser um grande parênteses, porque João está falando acerca do amor. Nós estudamos isso na última pregação, na última exposição de 1 João. Ele estava falando acerca do amor e de repente ele começa a falar acerca de filhinhos, de jovens, de pais. Parece que não tem muita conexão, não é verdade? Nós olhamos para o texto e parece que há algo meio desconexo. De fato, parece que João está buscando fazer um parênteses aqui, mas nós vamos ver, ao longo da exposição de hoje, que não é um parênteses tão desconexo quanto nós pensamos ou quanto parece em um primeiro momento. João faz esse parênteses não à toa, mas o objetivo dele é encorajar os cristãos, mostrar para eles que, diante daqueles testes que João está apresentando, os testes e diante desses testes, esse parênteses que João faz serve para confirmar que aqueles crentes eram, de fato, pessoas salvas em Cristo Jesus. João está mostrando os testes para estar expondo o teste social, o teste doutrinário que nós já estudamos, o teste moral. Então João fala, mas espere. Agora eu vou fazer um parênteses para mostrar que estes homens são aprovados nesses testes. Que estes homens para os quais eu estou escrevendo, que aqueles crentes da Ásia Menor, eles são, de fato, crentes e eu estou certo da salvação deles. Então João faz esse parênteses para confirmar, para encorajar aqueles homens em sua fé. Nós precisamos lembrar que um dos objetivos primários da epístola de João, dessa primeira epístola, é levar certeza de salvação ao coração daqueles crentes. Nós precisamos lembrar do contexto no qual essa carta está inserida. Homens estavam falando que havia um outro evangelho ou havia um conhecimento especial que aqueles homens não tinham e, portanto, aqueles crentes não eram de fato salvos. E diante dessa verdade, diante desse ensino daqueles falsos mestres, os crentes da Ásia Menor começaram a se sentir inseguros. Espera aí, será que, de fato eu sou um salvo? Será que de fato os meus pecados foram perdoados? Será que de fato eu desfruto de um relacionamento com Deus? Ou aqueles homens estão falando a verdade? Então, o primeiro ponto da epístola de João, um dos objetivos principais dele, como nós já estudamos antes, é levar a certeza de salvação ao coração daqueles homens. Ele faz isso, especialmente no texto que nós estamos lendo, enunciando algumas certezas, que eu disse que nós temos várias certezas, e nós vamos ver 3 delas esta noite. Então, João, ao enunciar essas certezas, ele mostra que de fato aqueles homens eram crentes e que de fato Jesus salva aqueles homens, e seus pecados haviam sido perdoados, e eles desfrutavam de um real relacionamento com Deus. A mensagem central que nós estudaremos ao longo desse texto, que norteará o nosso estudo, é que as certezas provenientes da verdadeira fé trazem segurança ao cristão. Vou repetir, porque isso precisa estar na nossa mente e é isso que vai orientar todo o nosso estudo, ok? As certezas provenientes da verdadeira fé, porque aqueles homens afinal diziam que eles
Tinham uma fé, os gnósticos, né? Eles diziam ter uma fé, mas não era uma fé verdadeira. Então, o que João está falando? Que as certezas que provêm da verdadeira fé trazem segurança ao cristão. Eles não precisavam temer, eles não precisavam ter medo diante daqueles ataques dos mestres gnósticos, eles podiam estar seguros por causa das certezas que eles tinham. Eu vou apresentar para os irmãos 3 certezas exclusivas de todo cristão. Os outros homens que não são crentes, as outras pessoas que não têm a verdadeira fé, elas não têm estas certezas que eu vou apresentar para os irmãos aqui, que na verdade João apresenta aqui. A única certeza que eles têm, como nós vimos, é que eles irão morrer. E na verdade isso é uma certeza um tanto quanto triste, isso não traz segurança nenhuma, pelo contrário, isso traz desespero, não é verdade? Mas todo cristão tem certezas exclusivas que só o povo de Deus pode se beneficiar dessas certezas. E as 3 certezas são o perdão dos pecados, como nós vamos ver na sequência do texto, o conhecimento de Deus e a vitória sobre o maligno. As 3 certezas. A primeira é a certeza do perdão dos pecados. A segunda certeza é o conhecimento de Deus. E a terceira certeza é a vitória sobre o maligno. Vamos começar então com a primeira. Certeza que os cristãos desfrutam, que os cristãos têm, que é a certeza acerca do perdão dos pecados. Vejam o que diz o verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome, ou graças ao seu nome. Aqui é o nome de Cristo, ok? Quando nós lemos esse texto, nós pensamos que João está falando acerca de faixas etárias, não é verdade? E João fala acerca de filhinhos, João fala acerca de jovens e João fala acerca de pais. Então, no primeiro momento, quando nós lemos o texto, nós falamos, bom, João está falando para faixas etárias específicas da igreja. É como se João falasse para as crianças do dever, como se o João falasse para os jovens do Darash e como se o João falasse para os homens do Remar. Certo? É a primeira coisa que vem à nossa mente. Certo? É a primeira coisa. Agora, isso não parece ser algo que explica ou que traz muita luz ao texto. Por quê? Porque, vejam quais são as 3 certezas. A primeira certeza é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados está relacionado à idade, à faixa etária das crianças? Não. Qualquer pessoa de qualquer idade desfruta do perdão dos pecados. O conhecimento de Deus está associado aos homens mais velhos do Remar? Não, de maneira nenhuma. Isso qualquer pessoa de qualquer idade pode desfrutar do conhecimento verdadeiro de Deus. Então parece que João não está falando de faixas etárias aqui. João, apesar de usar esta linguagem, ele não se refere, ele não escreve para faixas etárias específicas dentro da igreja. João está querendo, na verdade, se referir à igreja como um todo. Ele está englobando todas as pessoas que existem na igreja, os filhinhos, os jovens e os pais, mas não são faixas etárias. Trata-se de níveis de maturidade espiritual. Como assim maturidade espiritual? Da seguinte maneira, os filhinhos que João cita aqui são aqueles crentes que são recém-convertidos. Nós sabemos que João se refere diversas vezes aos crentes como filhinhos, mas nesse texto específico, onde aparecem filhinhos, jovens e pais, parece que João está se referindo a um nível de maturidade cristã muito baixo, não por negligência, mas porque se trata de uma pessoa recém-convertida. Os pais aqui, que João fala, os pais que conhecem aquele que é desde o princípio, seriam aqueles crentes que já têm uma maturidade espiritual maior, que já conhecem as verdades cristãs há mais tempo. E os jovens, aqui são aqueles crentes que possuem um conhecimento mais aprofundado das Escrituras, não são tão recém-convertidos quanto os filhinhos, mas também não são tão testados ou tão letrados espiritualmente quanto os mais velhos. Então se trata aqui de níveis de maturidade espiritual, não são necessariamente faixas etárias, ainda que João se aproprie dessa figura de linguagem para explicar o que ele quer dizer. Agora os irmãos podem se perguntar, Nicolás, tudo bem, você está falando aí de níveis de maturidade, mas então nós caímos no mesmo problema de falar que João se refere a faixas etárias. Por quê? Pense em um recém-convertido. Ele conhece a Deus? Conhece. Pelo menos o suficiente para saber que Deus é santo, para saber quem Deus é e por que ele precisa da salvação. Uma criancinha, ela sabe que Jesus Cristo é aquele que pode salvar, aquele que perdoa os pecados? Sabe. Mas um jovem de maturidade,
espiritual, alguém que já é crente há um bom tempo, também sabe dessa verdade. Então parece que essa explicação, em um primeiro momento, não casa muito bem com isso também agora. Quando nós pensamos nesses níveis de maturidade, nós precisamos associá-los com o objetivo de João aqui. Ao que me parece, João associa esses níveis de maturidade não dizendo que cada um desses níveis tem uma relação específica, mas parece que diante daqueles ataques que a igreja estava sofrendo ao escrever essas verdades e direcioná-las para um público de maturidade espiritual específica, João atende a uma necessidade daqueles crentes. Os irmãos vão entender melhor o que eu estou querendo dizer ao longo da exposição. Mas então João não está falando de faixas etárias. João está se referindo a todos da igreja e ele faz essa divisão de uma maneira didática a respeito do nível de maturidade espiritual daqueles crentes, dos crentes das igrejas da Ásia Menor. E essas verdades que João lista podem ser especialmente úteis dependendo do nível de maturidade que alguém se encontra. Nós vamos ver isso especificamente. Por que será que João diz aos filhinhos que os pecados deles foram perdoados, sendo que os pecados de todos os níveis de maturidade espiritual foram perdoados? Por que será que João, ao se dirigir aos mais velhos na fé, aqueles que já têm um conhecimento maior da Escritura, por que será que ele fala que eles conhecem aquele que é desde o princípio? João tem um objetivo em mente. João não jogou palavras aleatórias aqui. Ele não fez expressões aleatórias aqui. Nós vamos estudar o porquê ele faz isso. Porque cada grupo, ele lembra de determinada verdade e assim leva certeza de salvação para aqueles crentes. Ok. Passada essa introdução, vamos entrar, propriamente dito, na primeira certeza, que é o perdão dos pecados. Muito bem. João começa se referindo aos filhinhos, e como eu disse, os filhinhos aqui são aquelas pessoas que são recém-convertidas, provavelmente. Aquelas pessoas que se converteram há pouco tempo. Imaginem o cenário da nossa igreja. Mas levem agora este cenário para uma igreja do século I. Ok? Para a igreja a qual João está escrevendo aqui, as igrejas para as quais João está escrevendo. Havia recém-convertidos ali. Não havia? Sem dúvida. Até porque o evangelho era relativamente novo ainda. Nós estamos falando do primeiro século da era cristã. Então é muito provável, com toda certeza, havia pessoas ali que haviam se convertido há pouco tempo. Eles eram cristãos há pouco tempo. E João se dirige a essas pessoas, chamando-os de filhinhos, se colocando como pai daquelas pessoas, falando: olha, eu sou o pai espiritual de vocês, vocês que se converteram há pouco tempo. Prestem atenção na verdade que eu vou falar para vocês. Agora, lembrem-se, vamos nos lembrar desse cenário, como eu disse, da igreja do século I. Vamos transportar as nossas mentes para o século I, para esse contexto, especificamente da epístola de 1 João. Havia recém-convertidos ali, ok? Imagine que você é um recém-convertido. Imagine. Lembre-se lá dos primeiros meses da sua conversão e imagine que você está na igreja para a qual João está escrevendo aqui. Imaginaram? Não é para ninguém se imaginar. Criança não, filhinhos, como eu disse, recém-convertidos. Lembre-se que vocês são recém-convertidos na igreja para a qual João está escrevendo a sua epístola. Põe-se no lugar deles e imagine que você está lá, feliz por poder desfrutar de um relacionamento com Deus. Poxa, antes você estava perdido. Você estava entregue a rituais pagãos, a uma vida pagã, e agora você desfruta de um real relacionamento com Deus. Você está entusiasmado. Por isso, não é verdade? Todos aqui já experimentaram esse entusiasmo, não? Agora imaginem que na primeira semana que você vai à igreja, a semana seguinte à sua conversão, chega uma pessoa no púlpito e fala assim: porque vocês, na verdade, não têm o conhecimento que eu tenho. Eu tenho um conhecimento superior e vocês não têm esse conhecimento, portanto vocês não são salvos de verdade. Vocês precisam chegar a este nível intelectual para entenderem melhor as verdades espirituais. Como você se sentiria? No mínimo com medo, não? Espera. Aí. Como assim? Até semana passada, eu estava convicto do que era a mensagem do Evangelho e agora, esse homem vem e fala algo totalmente diferente. Eu estou confuso. Eu estou com medo. Eu pelo menos ficarei assim. Quando você está convicto de uma coisa, você é recém-convertido. E chega alguém e fala uma mensagem totalmente diferente daquela, dizendo que aquilo sim era a verdade e não o que você havia crido. Espera. Existe um problema aí. Eu estou com medo.
Eu estou perdido. Eu não sei mais o que é verdade. E essa dúvida, provavelmente, ela entrou no coração daqueles crentes que eram recém-convertidos. Entrou no coração dos filhinhos. Peraí, o que esses homens estão falando é verdade? Ou é o que o apóstolo João está falando é verdade? Eu não estou entendendo. Eu sou um salvo? Eu não sou. Estou em dúvida, estou com medo. E para isso João escreve especificamente que os pecados dos filhinhos foram perdoados. É uma certeza que João dá, certeza do perdão dos pecados que visa confortar o coração dos filhinhos, dos recém-convertidos. Mas é claro que essa verdade se aplica a todos os crentes. E ele volta então a essa verdade central, que é um pilar da fé cristã, que é acerca do perdão dos pecados, que é aquilo que reestabelece o nosso relacionamento com Deus. E João já havia falado disso, sobre o perdão dos pecados no começo do capítulo 2. Vejam o que ele diz nos versículos 1 e 2 de 1 João 2. Eu vos escrevo destas coisas, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Propiciação pelos pecados é algo que está intimamente relacionado ao perdão dos pecados. Então, vejam como esse parênteses de João não é um parênteses tão desconexo. Ele, na verdade, ele está falando: olha, diante de tudo aquilo que eu falei, eu estou confirmando a fé de vocês. Eu estou falando que vocês de fato são crentes, porque os pecados de vocês foram perdoados. É isso que João faz relembrando. Essa verdade central da fé cristã. Todos os crentes, todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo, eles são inevitavelmente confrontados pelo pecado. Apesar de hoje em dia o pecado não ser uma pauta muito presente nos púlpitos das igrejas e até mesmo nas supostas pregações do Evangelho, todos os crentes precisam confrontar a realidade do pecado. Eles se veem diante do pecado, não é verdade? Afinal de contas, o pecado é a rebelião contra Deus. E Jesus nos salva desta rebelião. Ele nos tira essa culpa. Ele nos perdoa pelos pecados. Então, todos nós precisamos confrontar essa realidade acerca do pecado. Isso é inevitável. E não foi diferente com aqueles crentes. Agora, quando nós olhamos para a realidade do pecado, nós nos lembramos do peso que isso tinha sobre as nossas costas. A ilustração que John Bunyan usa em O Peregrino é uma ilustração muito adequada. Ele fala que o peregrino tinha um fardo imenso sobre as suas costas. Era um fardo pesado, o fardo do pecado. Todos nós reconhecemos isso antes de nos convertermos. Quando nós estamos a alguns passos da conversão, a primeira coisa que nós fazemos é assumir que nós somos pecadores. E isso traz um peso enorme sobre as nossas costas, não é verdade? Assim como trouxe era um fardo enorme para o peregrino de John Bunyan. É um fardo enorme e isso nos traz desespero. Os irmãos já tiveram aquela sensação de você ter algo muito pesado sobre si e aquilo te desespera. E você precisa tirar aquilo de cima de você e você não consegue? Já aconteceu isso com os irmãos? É algo desesperador. E o pecado fazia isso conosco. Todos os crentes experimentaram isso, essa realidade desesperadora. E aí entram as tentativas vãs de tentar pagar o preço por esse pecado. Desde boas obras não. É verdade? As pessoas dizem que elas irão para o céu porque elas fazem coisas boas. Isso nós sabemos que não é verdade, isso não existe. Sacrifícios ou autossacrifícios. Por exemplo, Lutero, antes de conduzir aquela reforma incrível que ele fez, a reforma protestante, ele mesmo se martirizava, ele batia em si mesmo. Às vezes ele chegava a desmaiar, dizendo que ele precisava fazer aquilo para alcançar a salvação. Rezas imensas, os irmãos já pararam para pensar que o terço tem muita bolinha para você rezar? Você faz rezas e aquilo não acaba. Você faz rezas imensas, repetições imensas, achando que aquilo vai te levar para o céu. São tentativas vãs, rituais místicos. Hoje nós vemos vários disso. As novenas, aquelas coisas estranhas, aqueles rituais místicos daquelas religiões que muitas vezes nós nem ouvimos falar. Nós apenas sabemos por causa de um amigo que frequenta determinada religião e contou para nós rituais místicos horrendos, ou até mesmo doutrinas esotéricas, uma coisa intelectualizada que era o caso, por exemplo, dos gnósticos aqui. Tentativas vãs de se achegar a Deus e conseguir o perdão dos pecados através desses meios.
As pessoas não são salvas. São tentativas vãs de apagar o desespero, de tirar o fardo do pecado das costas do pecador. Nada disso anula a culpa. O desespero pelo perdão continua sobre nós. Nós continuamos sedentos por perdão. Agora ponha-se novamente no lugar daqueles crentes do século I, os recém-convertidos. Você tem um medo no seu coração agora. Você se lembra do fardo que era o pecado para você. Você se lembra do quão pesado era essa realidade para você. Você se lembra disso e está muito fresco na sua memória. E então, com aquele conflito, com aquela coisa que ninguém sabe o que é verdade mesmo, se é o que João fala ou se o que os gnósticos estão falando é a verdade, você se lembra e fala, eu não posso voltar àquele estado. Eu não posso voltar àquele estado com aquele fardo nas minhas costas. Eu não posso, e o desespero então aumenta. É isso que se passava pelo coração daqueles crentes e muitos crentes daquelas igrejas. Eles estavam aflitos. Espera, eu preciso ter a certeza do perdão dos meus pecados. Eu não quero voltar a sentir aquele peso que eu sentia antes. Mas então João os conforta dando a certeza de que o pecado deles foi perdoado. E foi perdoado pelo nome de Jesus. Atos 4.2 deixa bem claro que não existe nada nem ninguém além do próprio Cristo que pode perdoar os nossos pecados. Atos 4, capítulo 12. Atos 4, versículo 12. É um texto conhecido. Atos 4, 12 diz assim: E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe nada nem ninguém além de Cristo que possa nos perdoar os pecados. Não existe nenhum outro nome debaixo do céu e não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. João relembra essa verdade quando ele diz que os nossos pecados, os pecados dos crentes, são perdoados pelo nome de Jesus. Agora, o nome de Jesus, irmãos, não é algo místico. O que nós vemos hoje é as pessoas pensarem que o nome de Jesus é algo místico. É comum nós vermos pessoas fazendo orações totalmente antibíblicas e no final colocarem, em nome de Jesus. Ah, eu determino isso em nome de Jesus. E se a pessoa não coloca o nome de Jesus? Ah, aí não vai acontecer, porque é o nome de Jesus que tem poder, né? Irmãos, não é somente o nome que traz poder a alguma coisa. Isso não existe. Isso não é uma realidade bíblica. O nome de Jesus não é algo místico. Se você ficar falando Jesus, 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 não vai acontecer nada na sua vida. O máximo que vai acontecer é alguém falar para você ficar quieto. O nome de Jesus não é místico. Quando as pessoas falam, o nome de Jesus tem poder, ok, mas não é o nome de Jesus que tem poder, não é o J, o I, o S que tem poder, até porque a Bíblia não foi escrita, a Bíblia dos tempos de Jesus. O idioma do tempo de Jesus não era o português, ele não se chamava Jesus. Então não era o nome que tem poder, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus quem perdoa os pecados. Na cultura bíblica no universo bíblico, quando o texto diz que se refere especificamente ao nome de alguém, ele provavelmente está se referindo à pessoa propriamente dita e não somente ao nome. Nós chamamos as pessoas pelo nome, mas quando nós lembramos do nome, nós associamos o nome a uma pessoa. Nos tempos bíblicos não era diferente? Quando João fala pelo nome de Jesus, ele está falando que vocês são perdoados por causa de Jesus, não por causa do seu nome, não. Existe nada místico nisso. Aliás, é pelo nome de Jesus que nós sofremos perseguição. As pessoas pensam que só por falar o nome de Jesus vai existir algo místico, nada vai acontecer. Mentira. Porque Mateus capítulo 10, abre lá rapidinho Mateus capítulo 10, deixa explícito que assim, como pelo nome de Jesus, ou seja, pelo próprio Jesus, os nossos pecados são perdoados pelo nome de Jesus, ou seja, pelo próprio Jesus, nós sofremos perseguição. Mateus 10, 22. Jesus diz claramente, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Não significa que se uma pessoa chamar Jesus, hoje em dia ela vai ser odiada por todo mundo. Aqui se refere ao próprio Cristo. Por vocês serem os meus discípulos, vocês vão ser odiados por todos. Ou seja, o nome de Jesus não é nada místico e quando João fala que os nossos pecados são perdoados pelo seu nome, graças ao seu nome, ele está dizendo que os nossos pecados são perdoados pela obra de Cristo, que nós já estudamos aqui anteriormente. Não é necessário mais nada e,
Mais ninguém para que nós tenhamos o perdão dos nossos pecados. Isso é importante. Meu avô conta que alguns anos atrás ele estava na Fernão Dias, ele estava indo para uma cidade depois de Atibaia, não me lembro o nome, e eles estavam com mais 2 amigos. E de repente eles olharam na beira da estrada e viram um homem carregando uma cruz de madeira, uma cruz enorme de madeira. Na cruz tinham várias fotinhas de pessoas penduradas, várias fotinhas. E ele parou, eles passaram, viram aquele homem, eles pararam o carro, foram até o homem e falaram: olha, meu jovem, era um rapaz jovem, isso que você está fazendo não vai te levar a lugar nenhum. O máximo que vai te fazer é te deixar com uma dor nas costas complicada. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Sabe por que isso não vai te levar a lugar nenhum? Porque Cristo já carregou a cruz que você está carregando aí. Você não precisa mais fazer isso. Você não precisa mais dessas obras porque Cristo já fez o que precisava ser feito por você. Ele já carregou a cruz no seu lugar. Então aquele homem parou. De fato, ele deixou a cruz cair ao chão e falou: de fato, hoje eu ouvi o que é de fato a mensagem do Evangelho. Aquele homem até então estava sendo enganado. Ele pensou que ele precisava, e se não me engano, ele estava indo de Franco da Rocha até Nazaré Paulista, depois de Bragança até Nazaré Paulista. Isso dá uma boa caminhada. Uma cruz nas costas. O ombro dele já estava todo ferido. Meu avô. Só que o ombro dele já estava todo ferido. E aqueles homens junto com meu avô falaram: olha, você não precisa disso. Jesus de Nazaré já fez isso por você. Você não precisa fazer isso novamente. Isso até é uma ofensa, falando que a obra de Cristo não é suficiente para você. Então aquele homem abandonou aquela cruz, tirou as fotos que estavam naquela cruz e quebrou aquela cruz em pedaços. Esta é a verdade do Evangelho, irmãos. Nós não precisamos de mais nada, ou mais ninguém, porque nós temos a certeza do perdão por meio de Cristo e somente Cristo, porque não há nenhum outro nome, não há mais ninguém que pode nos conceder este perdão e a certeza de ser perdoado. Isso comprova que as certezas provenientes da verdadeira fé trazem segurança ao cristão. É uma baita segurança isso, não? Saber que os nossos pecados são perdoados, saber que nós desfrutamos de um real relacionamento com Deus. Isso é uma certeza incrível, não é verdade? E nós desfrutamos disso. Essa é a primeira certeza que João aponta aqui para aqueles crentes, a certeza do perdão dos pecados. João continua aí. Agora ele passa para o que eu vou chamar aqui da segunda certeza, que o cristão tem, que é a certeza acerca de conhecer a Deus, ou a certeza acerca do conhecimento de Deus. João agora ele se dirige ao segundo grupo. Se no primeiro momento ele se dirigiu aos filhinhos, aqueles que eram recém-convertidos, ele, agora no versículo 13, ele se dirige aos pais. Vejam o que diz o versículo 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é Deus de princípio. João se refere aos pais, que seriam aqueles que são mais maduros na fé, que já conhecem, têm um conhecimento mais profundo da Escritura e que por isso já têm mais tempo de conversão, já são mais maduros, espiritualmente falando. Agora com a ameaça agnóstica, que ameaçava os recém-convertidos, aqueles que já eram mais letrados na fé também se sentiam ameaçados, porque eles poderiam pensar assim: poxa, o que eu criei durante toda a minha vida, durante todo esse tempo, o que eu estudei, o que eu aprendi, isso não é verdade? Isso traz insegurança para eles também, não é mesmo? Imagine, você estuda, você conhece as Escrituras, você já está há anos como cristão e de repente chega alguém e fala que, na verdade, a salvação depende de algo totalmente diferente daquilo que você sabe. Isso traz insegurança. Então, agora João se dirige a estes homens, a estes crentes que já são convertidos há mais tempo, que já são mais maduros na fé, que estavam também inseguros, já que aquilo que eles sabiam, aquilo que eles criam, poderia não ser verdade ou, no mínimo, havia mudado, porque os homens estão falando algo diferente. Então, precisamos estar atentos a isso. Então João agora se dirige a estes homens, e João diz que os pais conhecem aquele que é desde o princípio. Essa expressão, aquele que é desde o princípio, eu creio que João esteja se referindo ao próprio Deus, ao Deus que é imutável. Quando João fala aquele que é desde o princípio, provavelmente ele quer levar aos seus leitores. Ele quer levar à mente dos seus leitores a ideia do Deus imutável, a ideia do Deus que não muda desde o princípio. Aquele que é desde o princípio, ele é. Ele não tornou-se, ele não mudou.
Ele é desde o princípio. É o Deus que não muda. Isso é um conceito, é um atributo de Deus que é familiar para nós. O Deus imutável, ele não muda. Tiago 1,17 deixa isso bem claro. Tiago 1,17 fala acerca da imutabilidade de Deus. Tiago 1,17. Tiago 1,17. Toda boidade e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. Essa é uma verdade que existe desde o Antigo Testamento. O texto de Malaquias também fala isso, que Deus, eu sou o Senhor e eu não mudo. Deus não muda. E João fala, vocês conhecem este que não muda, este que é desde o princípio, vocês conhecem ele. Então João provavelmente está se referindo ao conceito da imutabilidade de Deus, ao atributo de Deus, que é a sua imutabilidade. Os homens estavam falando que eles tinham conhecimento especial de Deus. E é interessante nós vermos que João fala que, na verdade, quem conhecia Deus eram aqueles homens, os cristãos, não os falsos métodos. Os falsos mestres não conheciam a Deus, apesar de se gabarem de ter um conhecimento especial. Agora, o que aqueles homens falavam era muito diferente do Deus do Antigo Testamento, era muito diferente da doutrina bíblica, era muito diferente da mensagem apostólica. E João fala, olha, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Como pode aquele que é imutável mudar a doutrina tão rapidamente assim? Isso não pode acontecer. Não é assim que funciona. Vocês o conhecem verdadeiramente, e não aqueles homens. Por isso que aqueles homens estão falando é mentira. Porque vocês realmente conhecem a Deus e vocês sabem que Deus não muda. As doutrinas de Deus não mudam do dia para a noite, como esses homens estão dizendo. Esse conhecimento que eles se gabam de ter é uma grande mentira. Eles não conhecem. É nada, porque Deus não muda. E isso traz conforto ao coração daqueles homens, já que eles estavam com a paz ameaçada, não. É mesmo? Eles têm o conforto de saber que eles conhecem o Deus verdadeiro e imutável. Eles têm o conforto de saber, eles têm a alegria, a paz de saber que eles conhecem a mensagem salvadora deste Deus imutável. Então eles não precisam ficar temerosos porque eles conhecem. Agora, irmãos, essas mudanças que os gnósticos faziam no século I não é exclusivo daqueles tempos. E não é novidade para nós hoje. Semana retrasada, eu acredito que alguns irmãos tenham acompanhado que a Igreja Católica fez um sínodo. Sínodo é uma reunião com os principais líderes da Igreja para rever a questão dos homossexuais e a questão do exercício do trabalho na Igreja dos divorciados, porque até então os homossexuais não podem trabalhar na Igreja Católica. A Igreja Católica se posiciona contra isso, e os divorciados não podiam exercer nenhum tipo de ministério na Igreja. E na semana retrasada, o Sínodo, liderado pelo Papa Francisco, ele trouxe à tona a ideia de que a Igreja Católica está reformando, começando a reformar as suas doutrinas. A notícia diz, Igreja Católica sinaliza possíveis mudanças a gays e divorciados. Isso está no Jornal da Globo, no site do G1. Primeiro relatório do Sínodo dos bispos pede proteção a homossexuais. Além disso, pode prevalecer o sim à união entre pessoas divorciadas. Ou seja, a Igreja Católica que antes não permitia o recasamento de pessoas divorciadas, estão alterando a sua doutrina para ser uma religião mais popular, uma religião mais condizente com os nossos tempos, não é mesmo? É isso que acontece com aqueles que não conhecem aquele que é desde o princípio. Eles mudam, e isso não é exclusivo dos católicos, pelo contrário, outras seitas fazem isso também. Os Mormons. Alguns anos atrás, os Mormons eram a favor da poligamia. Um homem podia ter mais de uma esposa. Só que por causa de alguns problemas que eles tiveram nos Estados Unidos, eles mudaram a doutrina deles. Agora não. É mais permitida a poligamia. Conveniente isso. Muda a hora que quer. Eles mudaram. Os testemunhas de Jeová já mudaram não sei quantas vezes a data que Jesus voltaria. Muda sim, muda. Começou uma coisa volátil, muda. Hoje é assim, amanhã não é mais. E é interessante observar que, nestes casos, tanto da Igreja Católica quanto dos Mormons, quanto dos Testemunhas de Jeová e tantos outros que nós poderíamos citar aqui, sempre tem uma liderança que tem um conhecimento sobrenatural e traz uma nova revelação ao povo de Deus. Não é verdade? É o que o Papa Francisco faz. Ele é a autoridade de Deus na terra e ele é infalível, até mais infalível que a Escritura.
podemos dizer assim, já que ele muda e desmuda de acordo com a vontade dele, não é mesmo? Isso não é exclusivo do século. E irmão, nós vivemos isso hoje, mas isso não deve nos ameaçar, porque nós conhecemos o Deus que é imutável. O conhecimento de Deus, a certeza de que nós conhecemos o Deus que é imutável, está do nosso lado. Eles são inseguros, porque ao passo de que nós temos a certeza que Deus é o Alfa e o Ômega, Jesus é o Alfa e o Ômega, e o que ele falou aqui ele vai cumprir. Lá na frente, aqueles homens não têm certeza de nada. Eles não têm certeza de nada. Peraí, pode ser que este Deus me prometa algo hoje e daqui 2 dias ele mude de ideia, porque ele não é imutável. Isso acontece também numa teologia não tão nova, mas que tem ganhado muito espaço nos púlpitos, que é a teologia do processo, a ideia de que Deus se transforma junto com as pessoas, junto com a humanidade. Irmãos, isso não existe. Nós conhecemos aquele que é imutável. Nós conhecemos aquele que é desde o princípio. Nós temos essa certeza de que nós o conhecemos e nós podemos ficar descansados porque o verdadeiro conhecimento de Deus nos traz essa certeza. E João já havia falado disso alguns versículos atrás. Vejam o que ele diz no versículo 3 do 2º capítulo. E sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus de fato está aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele deve andar como ele andou. O verdadeiro conhecimento de Deus produz uma vida condizente com a certeza de Deus ser imutável. Produz uma vida de obediência a esse Deus imutável. É isso que o verdadeiro conhecimento faz. O verdadeiro conhecimento, ele não traz inseguranças, ele não traz incertezas ao povo de Deus. É justamente o contrário. E João então conforta o coração daqueles homens e conforta o nosso também, dizendo: olha, vocês conhecem aquele que é Deus de princípio. Vocês conhecem o Deus que é imutável. E vocês podem estar descansados, porque ele não muda. A sua palavra não muda. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e ele é desde o princípio. E assim será para todo sempre. Amém. E é isso que João está querendo falar àqueles crentes. Nada daquele novo conhecimento. Nada disso, nada disso. Essas novidades que nós vemos. Por aí não tem nada de bíblico não. Tem nada disso. Nosso Deus, ele não é um Deus de novidades. Ele é o Deus das boas novas. Mas ele não é o Deus de novidades, de modinhas. Ele não é o Deus que muda a sua forma de culto a cada domingo. Ele não é o Deus que muda a forma de adoração que o agrada a cada época. Não, ele é o mesmo Deus. Ele não muda. E isso deve encher o nosso coração de certeza. E nós devemos descansar nisso. Assim como aqueles crentes deveriam também. As certezas provenientes da verdadeira fé trazem segurança ao cristão. Aqueles homens, aqueles crentes estavam se sentindo mais seguros agora, porque eles sabiam que os seus pecados haviam sido perdoados pelo nome de Jesus, e eles sabiam que eles realmente conheciam o Deus verdadeiro, não esse Deus inventado pelos falsos mestres. E por fim nós chegamos ao terceiro grupo ao qual João se refere. Isso está no versículo 13, no final do versículo 13 na segunda metade. Do versículo 13, ele fala assim: jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. São jovens. E o terceiro, a terceira certeza de que a terceira certeza que todo cristão tem, é a da vitória sobre o maligno. A primeira certeza é o perdão dos pecados, a nossa segunda certeza é que nós conhecemos o Deus verdadeiro, o conhecimento de Deus, e a terceira certeza, listada por João, é a vitória sobre o maligno. E ele relaciona essa certeza aos jovens. Os jovens, como eu disse, são aqueles que estão entre os filhinhos, os recém-convertidos, e aqueles que já são mais letrados na fé, aqueles que já têm mais tempo de conversão. Os jovens ali estão no meio, que é uma figura familiar a nós. Nós temos as crianças, os mais velhos e os jovens. João se apropria disso e metaforicamente. Ele diz que são aqueles que já têm um conhecimento maior da Escritura, porque eles não são tão recém-convertidos assim, mas eles não têm tanto conhecimento ainda quanto os mais velhos na fé tinham. Então agora João se dirige a estes jovens, e é interessante nós observarmos que estes jovens lutam para moldar a sua vida aos padrões de Deus. Os cristãos que já não são mais recém-convertidos, na verdade,
Todos os cristãos, sejam recém-convertidos ou não, eles lutam para moldar a sua vida aos padrões de Deus. Eles lutam para saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Eles lutam para isso. Eles buscam isso com todo vigor, com toda força. Eles buscam isso com todo o ânimo que eles podem ter. Eles buscam a santidade. Eles buscam a verdade. Eles buscam viver uma vida que agrade a Deus, porque as verdades cristãs já estão sedimentadas na mente deles. Eles já sabem como eles devem viver. Eles já têm um alimento espiritual um pouco mais sólido. Eles não se alimentam mais só do leite espiritual. Eles já conseguem comer uma carninha, um franguinho desfiado. Eles já têm os dentes um pouco mais preparados para esse tipo de alimento. E por conta disso, eles buscam viver uma vida que agrade a Deus nos mínimos detalhes. Eles lutam para isso. Eles lutam contra o pecado. Eles se esforçam para saber qual é a vontade de Deus. E estes ataques que essa doutrina estava recebendo poderia, bem como fez com os outros grupos, desmotivá-los. Porque se eles poderiam falar assim, poxa, eu lutei tanto, eu estou lutando tanto, eu estou me esforçando tanto, eu estou estudando tanto, eu estou querendo tanto servir a Deus, e agora esses homens estão falando que eu estou fazendo tudo errado, isso pode desmotivá-los também, assim como fez com os outros dois grupos. Mas então João se dirige a esses homens e fala: olha, vocês não precisam temer, porque vocês venceram o maligno. E então João nos lembra acerca da vitória que os crentes têm sobre o diabo, a vitória que os crentes têm sobre Satanás. Satanás é um forte inimigo, irmão. Satanás é um forte inimigo. Nós corremos em dois riscos nesse campo. Nós podemos superestimar a ação de Satanás ou nós podemos subestimar a ação de Satanás. Superestimar a ação de Satanás é achar que tudo o que acontece é culpa do diálogo. Então vamos supor, o marido adulterou com a sua esposa, a culpa é de quem? Do diabo. Quem mandou o diabo colocar aquela mulher ali perto do homem? Quem mandou? Culpa do diabo. O jovem, ele está sendo convidado para ir para uma festa com os amigos, ele sabe que vai ter bebida, ele sabe de tudo isso, a culpa dele é de quem? Do diabo. Não é mesmo? Irmãos, o diabo recebe culpa de coisas que ele não faz. Isso eu garanto. O diabo recebe culpa de coisas que ele não faz, porque as pessoas esquecem que o diabo não é o nosso único inimigo. Nós temos 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. O mundo está sob o domínio do diabo. Ok. Agora a carne é a gente que lida com ela. É a nossa natureza pecaminosa que luta constantemente contra o nosso espírito. Então não me venham com desculpas. Essas pessoas que se usam dessa falácia de que tudo é culpa do diabo, não me venham com isso porque isso é mentira. A Bíblia deixa bem claro que nós somos responsáveis pelos nossos atos também. E nem tudo que acontece no mundo é culpa do diabo, ok? Isso é um ponto importante. Agora nós podemos também subestimar a ação do diabo, dizer que ele não é poderoso o suficiente, de que ele não pode nos tentar e de que ele não faz nada disso. Isso que está na Bíblia é, na verdade, um exagero, que ele não faz nada assim. Aquela tentação de Jesus, na verdade, não foi uma tentação. Assim que se diga. Esse é um outro perigo que nós corremos também. Subestimar a ação de Satanás. Eu gosto de imaginar, gosto de pensar no diabo como um jogador de xadrez muito habilidoso. O diabo é alguém, irmãos. Ele é um ser que sabe onde colocar as peças do tabu. Ele é muito inteligente. Eu diria que ele é mais inteligente do que muitos crentes. Em primeiro lugar, porque ele conhece mais a Bíblia do que muitos crentes. Ele conhece mais a Bíblia do que os crentes, afinal ele viu a Bíblia sendo escrita. Ele conhece cada detalhe da Escritura. Não é à toa que ele usou a Escritura contra o próprio Jesus. Ele conhece, ele é astuto, ele é sagaz, ele é inteligentíssimo. Ele é aquele jogador de xadrez que pensa onde colocar a peça. Ele faz um movimento leve, mas que deixa todo o jogo travado. Eu gosto de pensar no diabo como um estrategista. Ele é assim, nós não podemos subestimá-lo. Nós não podemos, ele é poderoso, ele é um forte inimigo, ele é um estrategista. Existe uma história, conta-se uma história de uma senhora na igreja, uma senhora já idosa que ela sempre elogiava todo mundo. Ela sempre fazia elogios a todo mundo. Era incrível. Qualquer pessoa que você perguntava para ela, ela fazia um elogio. Ah, e o irmão fulano? O irmão fulano, olha, aquele irmão tem um jeito doce de falar. Aquele irmão, ele fala de um
Jeito tão meigo. Ah, e a irmã tal? Nossa, aquela irmã, ela cozinha muito bem. Nossa, aquela irmã, ela tem um cuidado pelo que ela faz. Ah, e o irmão tal? Não, o irmão tal é todo mundo, irmão. Todo mundo que você perguntava. Pra ela, ela falava algum elogio. Até um dia que um espertinho chegou e falou: vou perguntar uma coisa pra essa senhora. Irmã, a senhora acha que todo mundo é muito bom, tem uma qualidade, né? O que a senhora quer dizer do diabo? Aí a senhora ficou pensando assim: olha, gente boa ele não é, mas que ele é trabalhador. Ele é, viu? E não é verdade. Irmãos, Satanás é um trabalhador incansável. Ele é incansável. Ele não para, ele não poupa esforços em nos destruir. Ele sabe que ele não vai ter mais a nossa alma, porque a nossa alma já está na mão de quem ninguém pode tirar. Ele sabe que a nossa alma está ali. Ele sabe que a nossa vida está ali, mas ele vai fazer de tudo para destruir a nossa vida. Ele sabe disso. Ele trabalha incansavelmente. Para isso, ele trabalha com todas as forças. Para isso, ele não poupa recursos para isso. Ele usa tudo que está disponível à mão dele para nos destruir. Tudo. Ele faz tudo isso. Ele é incansável. Ele é incansável. Agora como nós podemos vencer Satanás? Porque o texto fala: jovens, vocês são fortes e vocês venceram o maligno. Como nós podemos vencer o Satanás? Eu tenho uma teoria. Eu acho que nós podemos vencer o Satanás amarrando. Ah, está amarrado. Em nome de Jesus. Ah, eu repreendo isso ainda. Uso o nome de Jesus. Tá amarrado. Ou a expressãozinha mística também dos nossos tempos, não? Não existe isso na Bíblia. Onde você vê na Bíblia, tá amarrado. Eu acho super engraçado. É trágico, mas eu acho engraçado essa expressão, porque as pessoas falam isso sem ler a Bíblia. Não é possível. O que Miguel fez em Judas 9, quando ele disputava o corpo de Moisés com Satanás? O que ele fez? Ele gritou: tá amarrado, Satanás. É isso que ele fez? Não, ele falou: o Senhor te repreenda. Se Miguel, gente, Miguel é o Senhor Arcângelo, por favor, é um dos anjos mais poderosos do exército de anjos de Deus. Miguel falou: o Senhor te repreenda. Quem somos nós para falar? Tá amarrado. Eu juro que eu imagino a cena quando alguém fala: tá amarrado, o diabo cai amarrado. Gente, isso não existe. Isso não existe. É fruto do misticismo evangélico que permeia os nossos dias. Isso não existe. Você não amarra o diabo. Não é assim que você vence o diabo. Não é assim que você vai vencer Satanás. Não é assim. Não é amarrando. Não é assim. Como vencermos Satanás então? O texto nos responde. E ele nos responde isso no versículo 14. João agora vai repetir as expressões que ele usou anteriormente. Ele vai falar assim no versículo 14. Crianças, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Ok, isso aqui nós já vimos. Ele repetiu. Agora vejam o que ele diz. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vocês venceram o maligno. Talvez aqui a construção do português não ressalte muito a consequência que João está querendo demonstrar, mas a vitória sobre Satanás, ela vem pelos jovens permanecerem na palavra. Ela vem pelos crentes permanecerem na palavra, estarem firmes na palavra, pois a palavra de Deus permanece em vocês. Isso é um exemplo claro. Como nós vencemos Satanás? Estando firmes na palavra. Quem venceu Satanás estando firme na palavra? O próprio Jesus. Quando Satanás usou da própria Escritura para tentar colocá-lo numa situação que ele disse: está escrito e está escrito, firme na palavra. É assim, e ele venceu Satanás. Satanás foi embora. É assim que nós vencemos Satanás. Não é falando tá amarrado, não. É fazendo coisa mística, não é nada disso. É permanecendo firme na palavra, porque é da palavra que vem a nossa força. É da palavra que vem o vigor, que nos dá elementos para resistir ao diabo. É da palavra de Deus. É aqui que está o nosso alimento que nos faz forte para resistirmos ao diabo. Nós precisamos estar firmes na palavra. Especificamente aqui, irmãos. Especificamente nesse contexto de João. Qual apóstolo João escreve? É especialmente importante que aqueles crentes estivessem firmes na palavra. Sabe por quê? Porque o maior recurso do diabo, creio eu, seja a mentira e o engano. O diabo é o pai da mentira, então ele usa desse recurso, da mentira,
e do engano para levar o máximo de pessoas possíveis para a perdição eterna, para que as pessoas continuem perdidas eternamente. O erro e o engano, e é isso que aqueles gnósticos estavam fazendo. Eles estavam sendo instrumentos de Satanás para levarem essa mentira e esse engano àqueles crentes, e assim acabar com a alegria de salvação, com a certeza de salvação, bem como com a esperança que aqueles homens tinham. 1 Timóteo 4, de 1 a 3, mostra para nós que a mentira e o engano é uma ferramenta poderosa de Satanás. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar firmes na palavra para que nós não caiamos nesse erro. É assim que nós vamos estar firmes e vencer o maligno, estando na palavra, sabendo o que é verdade e o que é mentira. 1 Timóteo 4, os versos de 1 a 3, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e derão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, mentiras que seriam propostas às pessoas que nasceriam, até mesmo dentro das igrejas, sob a influência de hipocrisia, de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. O diabo usa dessa estratégia. Irmãos, ele usa a mentira, ele usa o engano, e nós vamos vencer o maligno. Nós vamos vencer especificamente o ensino maligno, o ensino doutrinário maligno, estando firmes na palavra. É assim, e é assim que os jovens vencem o maligno. E João já disse isso. Voltemos para João, ele já havia dito isso a respeito da vitória sobre o erro, da vitória da verdade sobre o erro nos versículos 7 a 11 que nós estudamos pouco tempo atrás. Amados, não vos escreva um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvisteis. João está se referindo à palavra de Deus. Olha, ele está falando, este é o mandamento. 8 Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo, e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Vamos ler até o verso 9 só. Brilha a verdadeira luz. As trevas da mentira estão se dissipando e a luz da verdade, a luz de Cristo, já brilha através de vocês, porque vocês estão firmados na palavra de Deus. É assim que nós vencemos o maligno, irmãos. A verdadeira luz de Cristo já brilha em nós e dissipa as trevas das mentiras de Satanás. E essa é a certeza que nós temos, que nós derrotamos Satanás, que Satanás está vencido. Nós temos essa certeza, porque isso está condicionado a estarmos firmes na palavra de Deus. E todo cristão, todo aquele que tem a verdadeira fé, ele tem o perdão dos pecados, ele conhece a Deus e ele está firme na palavra de Deus. Ele precisa crescer nisso, firmado na palavra de Deus. É assim que ele vencerá o diabo, que ele vencerá o maligno. Isso comprova que as certezas provenientes da verdadeira fé trazem segurança ao cristão. Não é verdade? Aqueles homens, aqueles crentes, poderiam se sentir mais seguros diante dessas certezas? Com certeza. Não. Eles poderiam agora estar com o coração descansado, sabendo que os seus pecados foram de fato perdoados, sabendo que eles realmente conheciam, eles sim, conheciam o Deus verdadeiro e imutável, e também eles tinham a certeza de que eles haviam derrotado Satanás e os seus ensinos malignos. Mas e para nós, irmão? Só que, no primeiro momento, a implicação direta, óbvia para nós, é que nós também podemos nos apropriar dessas certezas, não é verdade? Nós podemos. Nós fazemos isso, aliás, nós devemos. O cristão tem certeza de salvação, porque ele tem essas certezas de que os seus pecados foram perdoados, de que ele conhece e desfruta de um relacionamento com Deus e de que ele derrotou Satanás e seus ensinos malignos, bem como seu domínio. Nós não estamos mais debaixo desse fardo. Essas são as nossas certezas. Mas eu gostaria, com isso em mente, com essas certezas em mente, eu gostaria de me dirigir aos mesmos públicos que João se dirige aqui, aos filhinhos, aos jovens e aos pais. Gostaria de me dirigir a esses 3 públicos, seguindo aqui a linguagem que João utiliza. Eu quero que você, portanto, identifique se você é um filhinho, se você é um jovem ou se você é um pai na fé, ok? Se você é um recém-convertido, se você já tem algum tempo uma maturidade espiritual, ou se você já é alguém que já tem uma maturidade, um conhecimento bíblico mais profundo. Identifique isso. Faça uma análise. Veja, eu acho que eu sou um filhinho, ok?
Guarde isso para você. Vou dirigir agora algumas orientações, algumas verdades aos recém-convertidos. Em primeiro lugar, aos filhinhos. Quando nós nos convertemos, irmãos, pela graça de Deus, um enorme entusiasmo toma conta de nós. Nós nos sentimos motivados a fazer todo tipo de serviço a Deus. Nós entramos na igreja e queremos mudar tudo. Nós estamos entusiasmados. Nós estamos com ânimo que nós nunca tínhamos, que nós nunca tivemos antes. Essa é uma marca da conversão. Nós sentimos esse entusiasmo forte, essa alegria, essa experiência intensa. Nós nos aproximamos muito de Deus, nós nos aproximamos muito da igreja. Nós temos esse entusiasmo, característico da nossa conversão. Só que parece que com o tempo, isso vai passando. Parece que com o tempo, isso vai passando. E aquele entusiasmo que você tinha, parece que ele vai desvanecendo. Parece que ele vai sumindo aos poucos. Você já não tem tanto vigor. Você ainda tem vigor, é claro. Afinal de contas, agora você é um jovem, não é mesmo? Estamos só dando os filhinhos. Aí. Mas parece que aquele entusiasmo todo, que parecia não ter fim, que parecia que você explodia de entusiasmo, parecia que aquilo estava passando. E muitas pessoas então, quando se deparam com isso, parece que elas caem numa depressão espiritual. Ah, eu acho que eu nunca fui salvo, porque aquela alegria que eu tinha eu não tenho mais. Ah, eu acho que na verdade eu tenho vivido uma vida que não agrada a Deus. E as pessoas caem nessa depressão espiritual. É claro, a autoavaliação é sempre necessária, mas a murmuração de graça não é típica dos cristãos. E essas pessoas começam a se questionar tanto que elas realmente esquecem daquele entusiasmo que elas tinham. Eu acho que é natural esse entusiasmo inicial passar. Os irmãos já ouviram aquela história? Os casados aqui vão poder dizer melhor do que eu, que quando você namora alguém, você está apaixonado, não é mesmo? Não. É, Wellington, não é verdade? Você não era apaixonado pela Michelle quando vocês namoravam? Uma paixão avassaladora, não é mesmo? Não consegue ficar um dia sem falar com a pessoa. É uma paixão intensa, avassaladora. E depois, com o passar do tempo, essa paixão, ela vai tomando uma outra forma. Não é verdade? Aquela paixão tão avassaladora começa agora a ser um amor enraizado que não se expressa mais com toda aquela intensidade de antes. Mas agora tem novas formas, novos modos de expressão, não é verdade? Os casados que estão aqui, estou falando alguma mentira? Não? Verdade, não é mesmo? João Ivo, que está namorando. Agora, é verdade, não é? A paixão intensa, não é, João? Intensa. Pois é, isso é verdade, é uma realidade. Nossa, essa. E eu creio que com a vida cristã não seja tão diferente. Porque nós temos, em um primeiro momento, esse entusiasmo, mas depois a nossa fé começa a tomar caráter mais enraizado, começa a tomar expressões mais firmes. Agora, se você é um recém-convertido, e você está com medo de chegar a essa fase, onde essa paixão se torna um amor enraizado, se você está com medo de cair nessa depressão espiritual, ou se você já se acha nessa depressão espiritual, a Bíblia fala que nós devemos crescer no conhecimento de Deus. Por que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus? Porque é quando nós estamos firmes no conhecimento de Deus que nós não cedemos a essa depressão. É quando nós estamos firmes no conhecimento de Deus que nós convertemos, que nós canalizamos todo aquele entusiasmo que nós tínhamos em ações práticas que continuam nos acompanhando para o resto da nossa vida cristã. Porque agora eu posso não ter aquele entusiasmo, mas eu continuo firme no meu propósito de agradar a Deus. Eu continuo firme no meu propósito de conhecê-lo mais. Eu continuo firme no meu propósito de viver uma vida que agrade a Ele. E para isso é fundamental que eu esteja firme na palavra de Deus. A paixão pode acabar, mas o amor vai continuar. Ele precisa continuar. E esse amor é enraizado. Ele precisa estar firmado na palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Pedro fala no final da sua primeira epístola: cresçam no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Cresçam, cresçam, porque quando alguma dificuldade vier sobre vocês, quando aquele entusiasmo começar a passar, quando as dificuldades começarem a bater mais forte, não é a paixão que vai fazer vocês ficarem firmes, é o amor enraizado, é o amor firme. É isso que vai fazer vocês ficarem firmes. Então, os recém-convertidos, aos filhinhos, estudem, dediquem-se ao estudo da palavra de Deus. Dediquem-se, aproveitem esse entusiasmo para estudar o máximo que puderem.
e continuem assim pelo resto da vida, porque aí então estaremos firmes. Estaremos firmes na palavra de Deus, e aquela verdade de que nós vencemos. Satanás continuará sendo realidade em nossas vidas. Agora, se você se identificou como um jovem na fé, como alguém que já não é tão recém-convertido, já tem algum tempo de conversão, lembre-se que a vitória sobre a mentira está na palavra de Deus. A vitória sobre a mentira está em permanecer firme na palavra de Deus. As lutas, irmãos, elas são travadas em nossas mentes. Os jovens na fé, ou melhor, aqueles que experimentam a conversão, todos que vivem a conversão, todos que vivem a realidade da conversão, todos que são salvos, sabem que o principal campo de batalha que nós temos é a nossa mente. É a nossa mente. Constantemente, nós estamos sendo bombardeados. Parece a faixa de gás a nossa mente, a todo momento sendo bombardeado. A todo momento, vem um pecado e tenta nos bombardear, e é um campo de batalha intenso. E se nós não estivermos firmes na palavra, o que vai acontecer? Nós vamos cair, nós seremos derrotados. E nós precisamos então estar firmes como Jesus e falar, está escrito. É assim que nós vamos vencer. Agora, como eu disse, irmão, Satanás é estrategista. Satanás, ele é muito inteligente. E muitas vezes ele enche o coração das pessoas com orgulho. Sabe qual tipo de orgulho? Ah, eu já não sou um recém-convertido, eu já conheço as verdades da fé cristã fundamentais, então eu vou estudar muito pouco da Bíblia, eu não preciso de tudo isso não. Eu precisava antes. Agora eu já sou mais desenvolvido na fé. Não preciso disso. Então, Satanás coloca orgulho nos nossos corações. E aí, a queda é certa. Porque nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus. Nós deixamos de ficar firmes naquilo que é o nosso suporte, naquilo que permite que nós vençamos Satanás. E então nós caímos. Não é à toa que a Bíblia fala, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Como resistir ao diabo? Estando firme na palavra de Deus. Não deixe que Satanás encha o seu coração com orgulho. Nós precisamos constantemente da palavra de Deus. Isso não é somente para os filhinhos, para os jovens ou para os pais. Isso é para todos. Agora, se você é um pai na fé, essa última admoestação serve para você também. Não pense que porque você tem anos de conversão, que você tem anos na igreja, não pense que você não precisa estudar as escrituras. Nós temos uma mente que esquece das coisas muito rapidamente. Eu aposto que toda vez que nós lermos a Bíblia, nós lemos uma vez, lermos de novo, nós vamos ver verdades que nós nem lembrávamos. Nós precisamos estar firmes. O fato de nós sermos ou de alguém ser mais velho na fé, alguém já ter mais tempo de conversão não exime dessa responsabilidade e da necessidade de estudar as Escrituras. Avalie a sua vida espiritual. Se você se colocou nesse personagem, nessa figura que João utiliza de um pai espiritual, que já conhece profundamente as verdades da Escritura, avalie a sua vida. Você realmente domina os assuntos que tangem a sua fé. Se você vai falar, eu domino. Sei de tudo, sou PhD, então deixa eu falar uma coisa, você não domina nada, porque nosso Deus é um Deus infinito. E para nós dominarmos qualquer mínima parte, qualquer mínimo tipo de conhecimento de um Deus infinito, nós precisaremos ser infinitos também. Eu não sou infinito, creio que os irmãos também não sejam, eu não sou Deus, tenho certeza que os irmãos também não, então nós não sabemos de nada. O que nós sabemos é minúsculo. O que nós sabemos é uma piscininha de 1000 litros. É até perigoso falar disso aqui em São Paulo, né? É perigoso levar uma mutã, uma piscininha de 1000 litros, diante da infinitude do oceano de Deus. Nós não sabemos nada. E se você se considera um pai na fé, amigo, você precisa se dedicar ao conhecimento das Escrituras. Vejam o que diz Hebreus 5, capítulo 12. Hoje eu estou confundindo capítulos com versículos. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Se você é um pai na fé, isso não te exime de responsabilidade, pelo contrário, isso coloca mais responsabilidade ainda sobre você. De fato, embora já devessem ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Vou ler de novo. De fato, embora já devessem ser
Mestres, vocês já deviam saber de tudo. Você já tem anos de conversão. Você já tem anos estudando as Escrituras. Você já tem anos conhecendo as verdades do Evangelho. Vocês deviam ser mestres e vocês ainda precisam que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. E vos tornaste necessitados de leite e não de alimento sólido. Vocês deveriam poder comer uma feijoada, mas não conseguem, precisam de leitinho ainda. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Pesa sobre todos os crentes, em especial aqueles que já têm mais tempo na fé, a responsabilidade de estudar as Escrituras com todo afinco, o mesmo afinco que um jovem tem e o mesmo afinco que um filhinho tem, porque é somente enraizadas nessas verdades que a verdadeira fé vê crescer, e a verdadeira fé como nós defendemos. Ao longo de toda essa exposição, ela nos dá a certeza, essas certezas. Elas nos trazem a segurança da salvação. As certezas provenientes da verdadeira fé trazem segurança ao cristão. Que isso encha os nossos corações de segurança, de confiança em Deus, que nós lembremos do perdão dos pecados, do conhecimento que nós temos, do verdadeiro Deus, do verdadeiro conhecimento, e que nós possamos nos lembrar que precisamos estar firmes na palavra para vencermos Satanás. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, porque o Senhor nos dá muitas certezas, enquanto o mundo perece. Pai, por só ter as tristes certezas de que um dia irá morrer, o Senhor nem essas certezas nos dá. Pelo contrário, o Senhor nos dá a certeza da vida. E obrigado porque através dessa certeza, Pai, a certeza de que o Senhor nos salvou, que o Senhor perdoou os nossos pecados, que nós conhecemos o Senhor e desfrutamos de um relacionamento legítimo com o Senhor, e a certeza de que nós vencemos Satanás. Obrigado, Pai, porque nós podemos andar firmes na sua palavra. Obrigado porque nós podemos desfrutar de uma paz que o mundo não entende. Obrigado porque nós podemos desfrutar de uma segurança que o mundo não entende, Pai. Obrigado por essas verdades. Obrigado porque o Senhor moveu o apóstolo João a escrever essas verdades a homens, a crentes do primeiro século. E essas verdades, Pai, ainda falam aos nossos corações. É claro, porque o Senhor é um Deus imutável e a sua palavra dura para sempre. Ajuda-nos. Por favor, Pai, firma-nos na tua palavra, pois sabemos que só assim poderemos resistir firmes e vencer as ciladas de Satanás. É isso que pedimos agradecidos, muito agradecidos pelas certezas que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém.